Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 220, e a minha habitual surpresa toda vez que eu falo o número, porque é uma jornada, uma aventura incrível, 220 episódios, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Você já sabe, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Aqui com a gente, Gabriel Correia, nosso head de conteúdo, que está arrebentando lá no YouTube. Dale, Gabriel. Tudo bem, Dinho? Um abraço para você, abraço para todo mundo que está ouvindo mais um episódio do The Pitch Invaders. Hoje promete um papo muito legal, porque o tema de hoje é uma raridade, né? Treinador longevo no país é uma raridade, então acho que o tema vai ser muito legal para a gente discutir hoje. Tem muito mais para falar além disso, porque a gente está aqui com Gerson Testoni, treinador de futebol, hoje no Brusque. Dale, Gerson, seja bem-vindo. Opa, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, Eduardo, Gabriel. Vamos trocar uma ideia aí falando de futebol, no desenvolvimento do nosso trabalho também. Eu acho que é muito legal isso aí também para a gente expor as nossas ideias também, essas trocas de ideias, né? Serve como conhecimento para o nosso crescimento profissional também. Demais, Invaders, vamos invadir o playbook de Gerson Testoni. E aqui a gente conversa livremente sobre o jogo, aprende muito, principalmente quando tem alguém que tem o skin the game, coloca a pele em jogo na arena. Mas, antes de tudo, a gente fala sobre algo muito importante. A gente sempre ancora a nossa conversa no contexto. Contexto é fundamental para análise, algo que geralmente é desprezado na análise sobre o jogo. Se avalia sempre sobre a ótica de um dos times apenas e considera-se todo o jogo como se fosse igual. O que interessa é o vilão e o herói no fim do jogo, mas a gente está aqui para desvirtuar essa ideia estabelecida e quer falar sobre contexto. E a primeira pergunta, Gerson, sempre envolve isso. Todos os treinadores, afinal de contas, até todas as pessoas que gostam de futebol, que têm uma relação mais forte com o futebol, tem uma ideia de jogo, tem um conceito sobre futebol estabelecido na sua cabeça, só que contexto pode mudar tudo isso, porque, afinal de contas, o orçamento de um clube pode ser diferente, a situação na tabela, a divisão em que se joga. Onde começam as ideias do treinador Gerson Testoni e aonde que começa o contexto na aplicação disso, na prática, Gerson? Como é que tu enfrenta isso, as tuas ideias versus o material humano, a cultura da cidade, o orçamento, a divisão que tu está jogando? Como é que esse duelo de ideias, Gerson? É uma pergunta interessante, né? Como aqui, por exemplo, foi meu primeiro trabalho desenvolvido no profissional, né? Só trabalhava na categorias de base e auxiliar. Como você falou, acho que primeiramente a gente tem que conhecer a história do clube, né? Para a formação, primeiramente, do modelo que você vai aplicar para esses atletas. Um fator muito importante é você conhecer a característica dos seus atletas também. Isso é importante, você conhecer o seu material humano, principalmente. E a partir daí você vai formando as suas ideias, né? Eu acho que o treinador também é uma coisa muito importante, ele tem que ter flexibilidade. Eu tenho muita convicção na minha ideia, e a ideia que eu apliquei aqui no Brusque é a minha principal, mas algumas vezes já fiz as variações também. Eu acho que isso é importante, porque eu vejo muito profissional com uma ideia só e vai até o final, independente se vai dar certo ou errado. Eu acho que isso é um erro, né? Eu acho que tu tem que ter essa flexibilidade. E dentro, por exemplo, desse 1 ano e 11 meses, 1 ano e 10 meses que eu estou à frente do clube, da equipe, a gente já mudou algumas vezes a forma. Primeiramente, cara, porque eu acho que o futebol, eles trabalham em cima dos momentos do jogo, entendeu? Então aí entra o contexto também de várias situações, além de tudo isso aí, tu tem o contexto do dia, do atleta, do dia do adversário, a questão de clima, a questão, tem vários fatores aí que interferem no jogo, então tu tem que, primeiramente, assim, Gerson, como é que eu gosto de fazer o meu modelo propondo, pressionando alto, bloco alto. Agora, cara, independente disso, a minha equipe é uma coisa que eu coloco sempre, quase todos os dias, para os meus atletas, que a gente tem que estar preparado para a adversidade que o jogo apresentar.
Eu já fiz jogos assim de meia linha, né? Marcando muito alto, com 50, 60, 70% de posse de bola. E já joguei também de uma forma reativa, não que eu queria, mas às vezes acontece. E se tu for avaliar o futebol, ele é uma coisa muito complexa, que dentro dos 95, 100 minutos hoje, né, que dá mais ou menos de jogo, ele intercala muitos momentos, né? Tem momentos que tu consegue ficar um pouco mais com a bola e propondo, tem momentos que tu tem que fazer um pouco mais reativa. Eu vejo o nosso último jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, ele intercalou muito, né? O início nós propondo, depois da metade do primeiro tempo eles cresceram, a gente teve que baixar um pouquinho, iniciamos o segundo tempo, fizemos o gol, propondo, aí eu perdi um atleta que tinha entrado, que estava muito bem, tive que botar um zagueiro que, por falta de opção, o Cruzeiro cresceu com as trocas. Então, dentro do jogo, ele tem muitos momentos, né, de altos e baixos dessa questão. Mas a minha ideia, como eu falei, é conhecendo o clube. O Brusque é uma equipe que eu trabalho hoje que gosta da parte ofensiva. Todo profissional que vem aqui no Brusque formar uma equipe especificamente reativa vai sofrer, o profissional, porque isso aqui já é uma cultura, né, do clube. E quando eu assumi a equipe, cara, eu levo isso aí para a forma da minha vida, né? O que aconteceu na minha vida foi muito rápido. E o que eu quis colocar para meus atletas é uma coisa muito parecida com o que tu colocou ali, né? Independente de orçamento, independente de estrutura, eu ia formar uma equipe corajosa. Eu não queria formar uma equipe para jogar por uma bola. E quando eu assumi o time, foi no meio de uma Copa Santa Catarina, eu peguei a equipe em último lugar e levamos ao título. Mas dentro desse contexto eu não consegui fazer minha pré-temporada, minha periodização total, porque eu peguei a competição em andamento, e quando está em andamento é difícil tu colocar muitas ideias, né, muitas coisas, mas já colocava também a parte ofensiva, assim. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer a minha pré-temporada, foi onde eu coloquei isso para meus atletas. E aí a gente colocou a nossa periodização em cima do modelo, cara. Graças a Deus, de lá para cá a gente tá tendo muito sucesso, muito resultados positivos. O primeiro ano, né, quando eu me preparei, eu tinha uma Recopa Catarinense pela frente, onde nós fomos campeões em cima do Avaí, dentro da ressacada, onde o Avaí nunca tinha perdido uma decisão. E eu fui para enfrentar um estadual que nos 2 últimos anos o Brusque batalhou para não cair no estadual de Santa Catarina. E eu fiz essa pré-temporada e nós levamos a equipe depois de 28 anos ao título, né? Ao título não, ao vice-campeonato, à final, depois de 28 anos. E dali para frente, né? Os resultados, Copa do Brasil, Série C com acesso. Esse ano estadual a gente ficou 11 jogos invictos novamente. Nós perdemos uma semifinal dentro da nossa casa, onde que nós tínhamos o jogo contra o Avaí, que nós jogávamos pelo empate dentro da nossa casa. Infelizmente nós perdemos o jogo de 1-0. E nós estávamos 11 jogos invicto, quase que a gente chegou na final novamente. E agora estamos na Série B aí, né, fazendo uma competição regular. E pode ter certeza absoluta, cara, que é muito em função do modelo enraizado que a gente tem, né? A gente já está 1 ano e 10 meses, claro que isso ajuda muito. Mas hoje qualquer atleta do Brusque, cara, que precisar ser utilizado, ele entende o modelo, ele entende a forma que o Brusque joga. E eu acho que isso é muito importante para a sequência de trabalho. Agora, Gerson, é muito interessante quando você fala dessa questão de entender a cultura. Eu gostei muito quando você falou até que se algum treinador tentar fazer algo mais reativo que não vai propor tanto no Brusque, vai sentir, porque já é algo meio enraizado no clube. E aí eu queria saber como é que foi para você, que era auxiliar no clube e aí foi convidado, né, para ser treinador, né, do principal, treinador principal da equipe. O quanto isso lhe ajudou também, porque você já estava inserido nesse processo, e aí quando você chega a virar o treinador principal, você já está inserido nessa cultura, nesse contexto aí que vive o Brusque. Como é que foi esse processo para sair, deixar de ser auxiliar e virar treinador principal? A gente já tinha trabalhado no clube, né, de 2016 a 2018, e aí a gente saiu, fui trabalhar no Joinville, na base do Joinville, e aí eu recebi o convite para retornar ao clube na Série D para ser o auxiliar permanente novamente. E graças a Deus a gente teve uma participação muito grande na Série D, né? Eu fui um auxiliar muito participativo, graças a Deus. A gente conquistou o nosso título da Série D com o professor Vaguinho, treinador. E como você falou, a gente já conhecia muito o grupo porque a gente aplicava muitos treinamentos também. E os atletas já tinham essa confiança, né? E quando acabou a Série D, inclusive começou a Copinha, o nosso treinador foi para o Criciúma na época. E o grupo de atletas já imaginava que eu seria o efetivado, mas por decisões da diretoria também, faz parte do futebol, resolveu trazer outro profissional,
e trouxe um excelente profissional também, que é o Evandro Guimarães, mas infelizmente as coisas não andaram. As 6 primeiras rodadas da Copa Santa Catarina a gente não ganhou nenhum jogo, e quando eu assumi, bem assim, foi jogado um rojão, né, na minha mão, porque era o último colocado, nós tínhamos sido campeão da Série D. Tu imagina o jeito que estava a cidade, a torcida revoltada, porque vinha de uma conquista, e a Copa Santa Catarina considerada aqui é uma competição do nível um pouco mais baixo, porque o Avaí e o Figueirense jogam sub-23, na época jogavam, então era uma competição um pouco mais baixa, assim, e a gente, faltava 8 jogos, tinha que ganhar 7, né, cara, e a gente ganhou 7, e empatamos, e fomos campeões da Copinha, porque era muito importante a Copa Santa Catarina, porque dava vaga para a Copa do Brasil, né, mas foi muito importante porque eu acho assim, eu acho que essa transição de auxiliar para treinador, ela é muito difícil, ela é muito complexa, principalmente, né, cara, por várias questões, porque tu sendo auxiliar, às vezes tu não tem desgaste com o atleta, porque tu não toma a decisão final, né, então tu fica dando suporte por trás só, e a partir do momento que tu é treinador, cara, tu vai ter que ter decisões fortes, não tem como fugir disso no futebol, e graças a Deus, cara, deu tudo certo, porque eles já me conhecia, e eu acho que é muito, muito importante, eu acho que isso é um dos maiores segredos dos treinadores, independente da qualidade dele ser muito bom no campo, se ele tem uma boa gestão, se ele tem uma boa leitura de jogo, cara, eu acho que o segredo do treinador é ele conseguir passar a convicção da ideia dele para os seus atletas, cara. Se os atletas comprarem a ideia, independente da ideia, se ela for certa ou errada para alguns, mas se o atleta comprar, o grupo de atletas comprar a ideia do treinador, cara, isso é meio caminho andado. E eu lembro bem que nessa copinha, quando eu assumi, eu marcava muito alto já, né? Marcava muito alto, eu empurrei o meu time muito para frente. E tinha alguns atletas até que dentro desse contexto de competições, eles comentavam, professor, mas ano que vem no estadual a gente não vai conseguir jogar tão alto, tão ofensivamente assim. E aí eles criavam um ponto de interrogação, né? E eu sempre na minha conversa, não, vai dar certo. E até hoje, na Série B, cara, a gente foi jogar em São Januário contra o Vasco, e a gente jogou marcando alto, jogou com uma posse de bola maior, porque aí, como eu falei, aí a gente teve a oportunidade de fazer a nossa priorização, a nossa pré-temporada, e dentro desse trabalho a gente foi colocando as nossas ideias mais claras também, e eles foram entendendo, cara, e isso foi uma coisa muito importante, até hoje, né? Porque além de você, eu já conheci o material humano, né? Dos atletas que eu tinha em mãos, e eles também já me conheciam mais ou menos o meu trabalho, a minha convicção, né? A minha forma de lidar, muito transparente também, e isso, claro, com certeza nos ajudou muito. Esse ponto que tu mencionaste, a transição do auxiliar para o head coach, para o técnico principal de um mesmo time, ela, na época que o Carille, né, foi campeão brasileiro, que todos os times resolveram que os auxiliares deveriam virar técnico principal, aquilo foi um ponto que pesou bastante, porque a relação do auxiliar ela é bem mais próxima, afinal de contas, né? Como tu mencionaste, não toma decisão, fica mais próximo, ouve as dores do jogador, daqueles que fica de fora, principalmente quando assume como treinador principal, tem que ter um outro tipo de relação mais disciplinada e hierárquica. Esse é um ponto muito legal de tu ter esclarecido. Mas, entrando em campo, Gerson, a questão do bloco alto, ela tem duas características fundamentais, né? O perde-pressiona, ele tem que ser muito sincronizado, e é algo que parte também da natureza dos jogadores, de muito treinamento. E outra questão que é mais estrutural é a questão dos jogadores, a postura corporal da linha de defesa e a velocidade para correr para trás. Como é que tu enfrentou esses desafios do perde-pressiona e da linha alta, principalmente de postura corporal da linha de defesa, que são aspectos tão relevantes nesse bloco alto e que, se não bem treinado, acaba se tornando pontos fracos e uma exposição de vulnerabilidade muito grande, Gerson? Como eu te falei, né, cara, assim, eu acho que é o dia a dia, por exemplo, o perde-pressiona, tu trabalha mais o comportamento, né? Então, tu consegue inserir ele já no início da pré-temporada, por exemplo, o nosso trabalho, eu e o meu preparador físico, a gente sai muito alinhado desde a época da base, nós dois estamos juntos. Então, os trabalhos nossos em pré-temporada é muito bola, né? A gente só faz o trabalho de força em academia mesmo, o restante é bola. Claro que junto com a valência física que ele pretende, principalmente em pré-temporada, né?
Por exemplo, precisa de um trabalho de potência ou um aeróbico, a gente vai dentro do contexto, dentro do nosso modelo, a gente procura trabalhar tudo junto, né? Vamos fazer a parte aeróbica, mas eu quero trabalhar já os comportamentos, porque eu acho que o trabalho com bola a gente consegue agregar e antecipar muitas situações do que trabalhar sem bola. Essa é uma visão minha, né, que a gente tem. E, por exemplo, esse perde pressiona é uma das coisas que a gente mais consegue colocar dentro do trabalho, porque às vezes vai fazer um 3 contra 3, um 4 contra 4 com alguns objetivos dentro. Às vezes não tem um conceito tático, mas tem um conceito de comportamentos, né? Sempre perdendo pressiona, perdendo anda para frente. Uma coisa que eu falo sempre para meus atletas: anda para frente, cara, anda para frente, não anda para trás. E aí, cara, aí tu tem que fazer o planejamento. Por exemplo, é muito engraçado, o perde pressiona meu, eu trabalho, mas primeiramente no início eu tive que trabalhar muito a minha primeira linha também. Então tu começa, às vezes, o trabalho, o objetivo é lá na frente, mas tu tem que iniciar aqui atrás. Porque também tem que mudar o comportamento dessa quebra de linha, porque é muito importante a quebra de linha, né? Se tu vai perder pressionar, tu vai andar para frente, se a tua linha, a primeira linha ficar postada, tu tá morto, tu vai dar espaço. Eu lembro muito do gol da final da Champions, de Manchester City e Chelsea. Se você for verificar, a bola foi longa no lateral. Aí eu não lembro muito bem, mas o cara saiu para pressionar e o cara, quando ele deu o primeiro toque pro atleta que deu o passe, o último passe, Pro Mason Mount. O zagueiro do Manchester, ele voltou para trás. Ele andou para trás, aí esse cara dominou a bola com espaço e deu o último passe. Se ele continua andando para frente também, porque quando a bola foi no lateral, o menino do Manchester andou para frente. Só que esse cara deu o passe. O que recebeu a bola pro último passe, o zagueiro que estava marcando ele andou para trás. E aí ele teve a liberdade, porque aí ficou vulnerável, ficou com profundidade, e esse cara achou o passe com muita facilidade, entendeu? Então uma peça só deixou de andar para frente, tomaram o gol. Porque aí o menino do Chelsea fez o facão, numa profundidade não tinha como marcar, e aconteceu o gol. Então, quanto mais alto tu pressionar, cara, mais risco tu corre. Então, tu tem que estar muito bem organizado. E eu vejo muito assim, se tu andar muito para frente, principalmente o perde pressiona, ou quando tu vai subir para marcar, que às vezes a gente tem uns gatilhos que a gente faz. Então, a nossa primeira linha fica muito, bem dizer, de mano. E aí entra a questão do comportamento, de trabalho de quebra de linha, por exemplo, com inferioridade numérica. Com a primeira linha, a gente sempre procura fazer, quebra a linha, os outros 3 faz a sobra, quebra a linha, os outros 3 faz a sobra. Nossa superioridade, às vezes, de 6 contra 4, com transições, mas o que? Induzindo ele sempre a quebrar a linha, certo? Porque na hora que nós for pressionar lá na frente, vai ter que ter quebra de linha, às vezes no lateral, às vezes por dentro, de um zagueiro. E além de tudo isso, aí entra a parte também de coragem que eu falo, porque o zagueiro, para quebrar a linha, tem que ter coragem, cara, porque normalmente o atacante é mais rápido, então tu tem que estar muito adaptado desde lá de trás para chegar aqui na frente. Então eu acho que é uma engrenagem, por isso que até a maioria dos treinadores fala, né? Primeiro tem que organizar atrás para depois chegar na frente. Então eu vejo muito isso, tem que ter uma sincronia, né? Uma coragem, uma atitude, que eu falo, tem que ser uma marcação agressiva, porque o momento que tu perde pressiona, o momento que tu faz o gatilho para andar para frente, cara, se faltar a gente já sofre, né? Então tem que ser uma coisa bem trabalhada desde o início da pré-temporada. Esse poder de convencimento, Gerson, acho que ele talvez, de fato, quando você falava que é talvez o principal ponto de um treinador, é o poder que ele convence esses seus atletas, e eu lembro muito que a gente começa a ler algumas coisas e sempre se fala dessa coragem, que você citou, né? A coragem de marcar lá em cima, porque o zagueiro, de fato, vai ter que correr muito para trás se a bola vier nas costas dele, ou algo nesse sentido. E como fazer isso? Como convencer o atleta? Porque é mostrando no treino, é mostrando em vídeos, isso aqui deu muito certo, se a gente repetir, pode dar de novo, vai dar certo. Como é que faz para convencer os atletas que hoje, cada vez mais, eles são questionadores, né? Eu imagino, eles cada vez mais questionam, eles têm também cada vez mais acesso a essas informações. Então, como convencê-los cada vez mais de que a ideia de jogo funciona, e nesse caso, da linha bem alta, é ter essa coragem para saber que vai estar exposto, mas ela tende a dar muito certo de se bem trabalhada. E volto a repetir assim, né, cara? Às vezes a gente faz um comentário que nós estamos fazendo aqui, o Gerson, o Bruce marca alto. Às vezes não, às vezes a gente também tem um momento que a gente tem que saber sofrer. Por isso que eu te falo, a gente trabalha dentro dos momentos do jogo. Esse momento, por exemplo, de pressão alta é muito na reação pós-perda, entendeu? É muito na iniciação do adversário, entendeu? Agora, por exemplo, a marcação, a reação pós-perda, o Eduardo colocou bem. No final da pergunta dele, tem que saber andar para trás também. Por quê?
às vezes não dá tempo de fazer a reação pós-perda. Por exemplo, se um atleta meu, um atacante está fazendo 1-1 ofensivo, ele perdeu a bola, ele não conseguiu passar no 1-1 ofensivo. Se o adversário já achar um passe um pouco longo, ou um pouco, né, um passe vertical, cara, dificilmente vai conseguir, às vezes, fazer a pressão pós-perda. Tem que fazer o quê? Aí tem que fazer a transição defensiva, que também é muito importante. Isso aí por isso que eu te falo, cara, o futebol é uma coisa tão complexa. Se tu não tiver encaixado em todas as situações, não adianta eu ter uma equipe muito forte na reação pós-perda, mas uma equipe fraca de transição defensiva. Eu vou sofrer, vou tomar gol. Tu entendeu? Então, cara, ao mesmo tempo que tu faz a parte ofensiva, tu tem que fazer a transição defensiva também. E o que eu falo, cara, é o dia a dia. É tu mostrar para os atletas. Isso é uma coisa importante. Ó, eu falo sempre, a gente trabalha a reação pós-perda, e a gente mostra os locais, dentro do treinamento, dentro do trabalho, onde é que a gente faz a reação pós-perda. Por exemplo, a gente fez, como eu te falei, essas situações a gente coloca também no treinado. Fez aqui um individual 1-1, último terço do campo, perdeu, não deu para pressionar, o adversário roubou e já desgarrou. Baixa a linha, faz a transição defensiva. Então, tu coloca tudo dentro do contexto para o entendimento deles. Eu acho que isso é um entendimento, cara. Eu falo muito, eu acho que o trabalho do dia a dia, né, o planejamento de pré-temporada, ele é muito importante por isso. Então, tu tem que estar preparado para toda a adversidade, né? Por exemplo, hoje eu jogo com um atacante de referência que ele tem um pouquinho de dificuldade para pressionar, que é o Edu, né? O Edu é um jogador, tecnicamente, né, com a bola nem vou comentar, né? Ele é o artilheiro da Série B, mas só que sem a bola ele sofre um pouquinho pela estrutura física dele, né? Então, tem momentos que vem de uma lesão grave também, né, no joelho, né? Tem momentos que a gente vai pressionar e tem momentos que a gente vai baixar um pouquinho também, porque não vai aguentar também a intensidade de todos os jogos. A Série B, por exemplo, ela é jogos muito seguidos e muito fortes também. Então, quanto mais alto tu marcar, mais intenso é também. Então, tu tem que ter muito cuidado, tem que ter muita essa leitura. E eu acho que é o fim. Por exemplo, eu trabalho muito organização defensiva. Muita organização defensiva com transição. Trabalho mesmo, cara. Como eu trabalho a reação pós-perda, como eu trabalho bloco alto, eu trabalho muito a organização defensiva. As quebras de linha, fechando o corredor central, as amplitudes, a profundidade. Então, a gente tem que estar preparado para todas as situações. Então, isso é tudo e você, dentro do contexto, eu acho assim, ó, eu acho que eu sempre coloco também para os nossos atletas, é o seguinte, a gente tem que estar pronto para tudo. Por exemplo, pronto para o jogo. Hoje nós vamos jogar um jogo fora de casa, a gente tem que estar pronto para a adversidade. Se nós tiver que marcar baixo, a gente vai marcar baixo. Se o adversário der a bola para nós, nós tivermos um dia legal, com o contexto do dia que eu coloquei, a gente vai propor. E eu acho que isso passa a segurança, aquela pergunta que você falou, Gabriel, isso passa a segurança para os atletas fazerem. Entendeu? Pô, nós estamos legal, vamos marcar alto, nós estamos bem, vamos marcar alto, continua alto. Ah, não está muito legal, a gente está sofrendo, vamos baixar a linha, organizar aqui, vamos fechar nossa casinha, vamos saber sofrer também. Então, acho que isso passa essa confiança, essa convicção para os atletas, entendeu? Para eles estar preparado para todas as adversidades. Eu acho que isso é muito importante. Só deixa eu até abrir Dinho, nessa pergunta, nessa resposta, essa liberdade que você dá, como é que você faz, por exemplo, o jogo, você dá essa liberdade maior para os jogadores decidirem no campo, por exemplo, eles perceberem, porque às vezes talvez a gente nem percebe se tá ou não, né, nesse momento você dá essa liberdade para os jogadores decidirem ali, vamos baixar um pouco porque tá complicado. Como é que você dá essa questão da liberdade ao atleta, Gerson? Cara, é dentro da complexidade do jogo. Tá? Por exemplo, assim, ó, o que a gente também tem que ter muito atento, principalmente o treinador, por exemplo, eu vou baixar a linha. Mas se eu baixar a linha, eu tenho transição rápida? Porque se eu não tiver transição rápida, principalmente pelos lados, eu vou sofrer. Eu não vou conseguir sair de trás. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um jogo que eu não tiver um beirada, que normalmente beirada tem velocidade, né? Se eu baixar muito a linha, eu ver que eu estou sem velocidade pelos lados, cara, eu vou incentivar, eu vou fazer o comando para subir a linha. Porque não adianta eu me defender se eu não tiver transição. Entendeu? Agora, eu tenho velocidade. Eu vou baixar um pouquinho a linha. Beleza, tranquilo. Vai dar profundidade para mim e na hora que eu roubar eu vou ter velocidade. E isso eu trabalho dentro do contexto. Por exemplo, quando eu estou trabalhando na organização defensiva, eu trabalho a transição ofensiva junto. Porque eu faço trabalho de transição. Nós estamos organizando as duas linhas com inferioridade. Duas linhas de 4 com inferioridade. Roubou, verticaliza. Roubou, a transição tem que mudar corredor.
Porque a transição, a maioria das vezes, o lado contrário é o lado melhor. Você pode ver, a maioria dos gols de transição é com mudança de corredor. Então, tudo é colocado dentro do trabalho, e eles já estão adaptados àquilo ali. Pô, eles estão marcando, eu sempre falo, nós estamos marcando baixo aqui, mas a hora que nós roubar, nós temos que ter o nosso objetivo. Ah, roubou aqui, o que é o nosso primeiro objetivo? Verticalizar, explorar a velocidade, mudar o corredor. Entendeu? Ah, não deu, tudo bem, não deu, aí a gente joga apoiado, a gente faz o controle e organiza para nós iniciar com um jogo apoiado também, não tem problema. Então é tudo colocado dentro dessa situação. Ah, a gente tá marcando alto, como eu falei, a gente tá marcando alto, perdeu a bola, reação pós-perda primeiro. Não deu, falta técnica. Não deu a falta técnica, baixa a linha. Então ele tem que estar preparado para essa situação. É isso que eu coloco, porque, cara, eu vejo muito, né? Ah, pô, o treinador fulano, ele é ofensivo ao extremo. Mas, cara, ainda mais no futebol brasileiro, cara, eu não vejo assim, o adversário não vai entrar no teu campo. O adversário também não vai ter um momento bom com a bola. Tem alguns momentos que sim. Por exemplo, eu lembro de um jogo nosso da Copa do Brasil ano passado contra o Remo. Foi 5-1 em Brusque. Cara, aquele dia foi um jogo assim, foi meia linha. Foi 1, foi 2, e tava 4-5-1, erramos pênalti. E foi o jogo todo nós propondo. Foi um dia muito legal. Muito legal, beleza. Mas nós já ganhamos alguns jogos com 2, 3 oportunidades. Entendeu? Então, é a diversidade. Tu ter o teu material humano e o teu produto. Por exemplo, eu sou um cara que eu jogo uma forma reativa. Ah, beleza. Mas a minha forma reativa, eu tenho velocidade? Se eu não tenho velocidade, eu vou sofrer. Não tem como. Como é que eu vou formar uma equipe reativa se eu não tiver velocidade para transição? Eu vou chegar só com o jogo apoiado? Dificilmente a gente vai conseguir só chegar com o jogo apoiado de uma forma reativa. Certo? Tu vai ficar no teu campo, defendendo, sofrendo, até chegar porque se tu tá jogando na forma reativa, tu vai ter profundidade do adversário, né? Tu vai ter campo, então se tu tiver velocidade, tu vai ter essas... Aí às vezes se torna até uma estratégia, né? Se torna até uma estratégia. Por exemplo, eu já tive variações, às vezes aqui, no Brusque, eu sou muito cobrado, porque quando tu tá muito tempo no clube, né? Que eu tô 1 ano, 10 meses, 1 ano, 11 meses, aí às vezes a imprensa, com todo respeito, tá, cara? Às vezes o pessoal da imprensa... Pouca qualidade, cara. Muita gente trabalhando com futebol sem capacidade. E, infelizmente, acontece. Tem muitas pessoas boas também. Muitas pessoas boas. Porque eu falo assim, a pessoal, principalmente da imprensa, cara, o que eu levo, assim, de exemplo, se vocês observar comigo, assim, não sei se vocês vão concordar comigo. O ex-jogador de futebol, que ele vive no contexto do futebol, quando ele se torna comentarista, ele se prepara para ser comentarista. Olha o Pedrinho, vamos dar um exemplo do Pedrinho. O Pedrinho, cara, para mim é um maior exemplo positivo de ex-jogador como comentarista. E tu pode ver, ele não é um comentarista só em cima da prática dele. Ele estudou o futebol ainda mais para se tornar um comentarista. Aí tu vê, cara, cada profissional... Eu falo mais assim para nossa região, que às vezes tu vê o pessoal de rádio, o pessoal, cara, um despreparo, e eles têm um poder muito forte, né, cara, que a palavra deles é muito forte. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, nós Cruzeiro agora, cara, nós tomamos o gol aos 40, aos 44 do Cruzeiro, tava ganhando jogo de 1-0, meu time muito desfalcado, e além de tudo isso aí que eu tô falando para vocês, de orçamento, de estrutura, cara, a gente trabalha no limite mesmo. E aí, muita gente mandando direct para mim, porque, né, pô, tu jogou o teu time para trás, não sei o que, jogou o teu time para trás. Sabe de onde que eles tiraram isso? Eles tiraram dos caras da imprensa, cara. Porque ele não tá ali no lado do campo, ele não vê qual a colocação que eu tô dando para meus atletas, ele não vê que ele não tinha nenhuma opção, as opções que eu tinha pro momento de troca. E tu vê, tava 0-0, eu fiz uma troca no intervalo, eu botei um meia de segundo volante. Eu botei o time para frente, jogando com o Cruzeiro, tá? Alex Juan chegou para mim como beirada, eu uso como lateral esquerdo, eu uso ele como beirada, hoje ele é mais beirada para mim do que lateral, e eu coloquei ele por dentro, deixei um volante só centralizado e coloquei ele para fazer essa flutuação como meia para chegar essa bola mais na frente, porque o nosso time estava com dificuldade de jogar por dentro do primeiro tempo contra o Cruzeiro. Esse atleta finalizou em 20 minutos, ele finalizou 2 bolas e sofreu o pênalti, e nós estávamos ganhando o jogo de 1-0, aí ele levou uma pancada na cabeça, eu tive que tirar o cara. Tive que tirar o atleta e botei um zagueiro porque eu não tinha outra opção. E eu botei um zagueiro de volante, porque eu também estava ganhando o jogo de 1-0, eu também não. Aí ganhando o jogo de 1-0 também não vou. Aí também tem que ter a minha leitura.
E, cara, e aí o Cruzeiro botou 2 meias, e aí entra jogadores como o Giovani, que foi campeão estadual aqui com o Avaí, fez o gol do título, entra Marcinho, que foi o destaque do Sampaio Corrêa no passado na Série B, entra Felipe Augusto, que era do América Mineiro, aí as trocas, né? E aí eles conseguiram crescer no jogo, que é uma coisa normal. E aí, cara, todo mundo, pô, teu time, tu botou teu time para trás, e muito pelos comentários dessas pessoas de imprensa, cara. Então, o futebol, às vezes, ele é avaliado assim com uma dificuldade muito, muito grande, principalmente nessa questão aí. Vamos fazer um pequeno comercial aqui, um water break. A gente já volta daqui 1 minuto para continuar conversando com o Gerson Testoni. Tá demais essa conversa, adoro quando chega na gente esses bastidores, assim, principalmente bastidores do que acontece na arena, no jogo ali. A gente já volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas R$12 mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri. Então, fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futuri.com.br. Gerson, a gente estava falando da influência da imprensa e tem um outro ponto que influencia muito no futebol, são esses grandes eventos midiáticos como Copa do Mundo, Eurocopa, Champions League, agora mais recentemente tem tido uma influência grande. São praticamente um showroom, um show aberto de tendências do futebol. E nessa Eurocopa a gente viu uma tendência tática que, para nós brasileiros, ela chega a ser um pouco contracultural, que são grandes seleções jogando com linhas muito baixas. França, Itália, Inglaterra, sem problema nenhum, jogando com linha lá embaixo. E não era, não sei se vou ser bem claro assim, mas não era algo contextual daquele momento do jogo, era algo estrutural mesmo. Eles se posicionaram de linha baixa ali e não há problema nenhum nisso. Ganharam jogos, inclusive, com linha baixa. Qual é a tua ideia sobre essa tendência para nós brasileiros contracultural de defender em linha baixa sem que isso seja uma fraqueza do time, mas uma postura tática estratégica mesmo? Como eu falei, cara, eu não sou contra, né? Eu acho que para fazer o que essas seleções fizeram, é como eu te falei, às vezes é uma estratégia e o material humano para também sair dessas situações, né? Se marcou baixa, às vezes é tentar atrair um pouco mais o adversário para ganhar profundidade, entendeu? São seleções que têm muita força pelos corredores, por exemplo, essa transição, né? Como eu te falei antes, eu acho que se a equipe, se o teu material humano tem esse encaixe, essas situações, cara, dá para fazer. Eu já falei, eu não tenho vergonha nenhuma de um dia montar uma equipe reativa. Eu acho que isso tudo faz parte do resultado, acho que é importante, do objetivo. Eu acho que isso é muito importante também. Cada treinador tem uma forma de trabalhar, cara, e eu vejo que não tem nada errado, não tem nada tudo exato também. Eu acho que todo profissional, o treinador, ele tem que ter a humildade de estar sempre aprendendo, sempre buscando conhecimentos, né? Então, porque eu gosto de uma forma um pouco mais pressionando, bloco alto, eu sou contrário totalmente à forma reativa. Cara, muito pelo contrário. Agora, o importante é o objetivo final, né? Como eu te falei, às vezes tu tem um objetivo de conquista, de acesso. Se para o Brusque chegar no acesso, por exemplo, tiver que jogar de uma forma mais reativa e eu tivesse material humano, essas peças para fazer essa forma reativa, com certeza eu iria fazer também. Agora, se eu tenho uma forma que eu tenho uma ideia de jogar mais alto, bloco, vou jogar também. Então isso é muito, muito, muito relativo.
E, cara, eu respeito muito. Eu acho que o importante disso tudo é o objetivo final, né, Eduardo? Então, cara, cada um assume a sua responsabilidade, cada um tem uma forma de trabalhar, o treinador. E como eu te falei, eu respeito todas as formas. Às vezes a gente joga contra uma equipe, até coloco nas coletivas, né? Às vezes tu joga contra uma equipe, tu tem 60%, 70% de posse de bola e tu perde o jogo. Aí tu vai discriminar a estratégia do adversário? Não, ele teve a estratégia de fechar, né? De dar a bola para nós e esperar uma oportunidade, uma bola ou outra para fazer o gol. E o objetivo dele, se ganhou o jogo, o objetivo dele foi alcançado, tem que se respeitar, cara. Então não tem. Eu acho que isso aí vai muito do profissional, vai muito, né, como eu te falei, da cultura. Tem algumas equipes, por exemplo, o Corinthians sempre teve essa cultura de uma forma mais reativa, né? Até tá tentando mudar um pouco esse modelo, quando trouxe o Thiago, né? Ele queria mudar um pouco mais, fazer uma forma mais alta, um bloco mais alto. Mas antes tinha uma forma, principalmente com o Tite e com o Carille, uma forma mais reativa e sempre conquistou resultados também. E o treinador e o grupo de atletas, o clube, ele é reconhecido pelas vitórias e conquista, cara. Então, cabe ao treinador usar a sua inteligência, a sua sabedoria para chegar nesses objetivos, né? No fim, todo mundo... E eu acho que isso é legal também, né, Gerson? Porque a gente está falando de... Todo mundo quer ganhar. No final das contas, no final da história, todos os treinadores querem ganhar, todos os times querem ganhar, independente desse modelo. Cada um acredita na sua forma, mas todos querem chegar ao objetivo final, que é o mesmo que é a vitória. Mas ainda nesse ponto, eu quero voltar ainda um pouco nessa questão da longevidade, o quanto isso influencia, porque talvez para colocar, como você já tem feito, você falou, né, de colocar quando o time precisar propor, vai propor, quando o time precisar reagir, ele vai reagir, é a dificuldade que a gente tem visto de se manter esses projetos. E eu lembro muito que a gente conversou há alguns meses com o Alex, e o Alex, para mim, tem uma frase que eu acho que eu vou levar para sempre quando for falar de algum trabalho, que nenhum treinador do Brasil sabe enfrentar crise, porque na primeira crise o clube vai lá e demite. Então, o treinador às vezes não consegue enfrentar a primeira crise que ele tem num clube. Como é que você vê essa, talvez, não sei se a palavra hoje é exceção para você, porque você tem mais de um ano no clube, hoje dos clubes da Série A e Série B é o mais longevo, o quanto isso influencia nesse seu trabalho de você já conseguir colocar várias ideias, né, e para diferentes momentos do jogo, e se você vê alguma mudança nesse sentido aqui no Brasil, ou você acha que é uma cultura que já está tão enraizada que talvez não seja algo tão simples assim para mudar essas emissões tão rápido? Vamos lá, eu acho que tem tudo, a longevidade, ela tem as coisas prós e contras também, mas mais prós, claro. Sobre a cultura do futebol brasileiro enraizado, eu acho difícil mudar, porque às vezes, cara, não é só essa questão de longevidade do treinador, não é só a questão do presidente, da diretoria, é a cultura dos atletas também. Tá? Hoje o futebol brasileiro ele tem uma cultura, né, cara, diferente. Isso já vem desde a educação de cada um, né? Tu olha o jogador brasileiro nas categorias de base, a maioria se foge da escola, né? Aí tu olha o europeu já vem com uma cultura muito grande. E eu sempre falo, sempre coloco aqui, né, nas minhas entrevistas e lives, que o momento que eu perder o vestiário, eu pego meu boné, eu principalmente pego meu boné e vou embora, né? Então, a partir do momento que o treinador ele perdeu o vestiário, cara, ele pode largar, porque não vai conseguir mais transmitir nada, suas ideias, sua convicção. Aí entra aquela parte da convicção, né? Se eu perder o vestiário, como é que eu vou passar a minha convicção para os atletas? Não tem como. Eu vou ficar 2 anos, 3 anos, como é que eu vou ficar dentro de um ambiente? Não tem. Então, isso é uma cultura que não depende só de um setor, né? Eu acho que são vários setores, cara. Então, por isso que é complicado. Eu, por exemplo, aqui no Brusque, graças a Deus, é o meu primeiro trabalho como profissional, mas assim, ó, hoje eu estou muito realizado. Se amanhã, por exemplo, eu sair do clube, cara, para mim, eu tive uma experiência enorme, além dos resultados que me credenciaram ao mercado, né? Graças a Deus. Mas por todas as situações que eu vivenciei aqui, né? Aí entrou a parte da crise ali que você citou do Alex. Eu fiquei 10 jogos sem ganhar aqui no Brusque já. E claro que esses 10 jogos, entre esses 10 jogos, foi na Série C ano passado. A gente teve muitos problemas de Covid, né? A gente teve problema de perda de atletas também. E a gente começou o segundo turno da Série C, nós estávamos 12 pontos na frente do segundo, na primeira fase.
E aí começou esses problemas, eu acho que a equipe também perdeu um pouquinho o foco. E eu lembro que na sexta rodada, que nós estávamos sem ganhar, nós tomamos 8-1 do Volta Redonda em casa. Para tu ver a experiência. 8-1 em casa, a pior derrota da história do clube. E eu sou bem tranquilo e eu cito sempre também, eu fui o primeiro a querer pedir demissão, né? Depois do 8-1 eu chamei minha comissão técnica, até na reza após jogo eu já fui com um tom de despedida para os nossos atletas, porque nós tínhamos mais um jogo contra o Criciúma, que era o clássico, o Criciúma brigando para não cair para D, e nós ganhando, e nós precisávamos do resultado para passar de fase, né? E aí era um jogo decisivo, eu achei que ali naquele momento, cara, tinha dado, né, para um 8-1 em casa, 6, 7 jogos sem ganhar, só que aí a minha comissão técnica relutou muito, não aceitou, o meu grupo de atletas não aceitou, a minha diretoria não aceitou, e a gente conseguiu, né, dar a volta por cima, porque nós tínhamos um clássico, um jogo decisivo depois, daqui uma semana, e o que eu imaginei, pô, nós precisamos mudar depois do 8-1, a confiança dos meus atletas para jogar um clássico, jogar um jogo para valer vaga. E, cara, isso foi muito legal. Primeiramente, a estratégia que eu tomei para a gente buscar a confiança desses atletas, né? Para conseguir em Criciúma empatar o jogo, né? Nós empatamos e passar de fase. Isso aí me deu um laço muito grande, uma experiência muito grande. E o mais importante de tudo isso, né? A gente chegou no objetivo que foi o acesso, né? Então, isso, cara, não foi assim, foi uma coisa muito legal, porque, poxa, 10 jogos sem vencer, tomamos um 8-1 no meio do caminho, né? Um 8-1 antes de acabar a primeira fase e chegou no objetivo com acesso. Então, o que foi feito para conseguir fazer isso? Porque se tu pegar na história aí, cara, é muito difícil ter acontecido isso. Um clube ficar 10 jogos sem vencer, no meio, no sexto, sétimo, tomar um 8-1 em casa, e depois de tudo isso, conseguiu um acesso de Série C para a Série B, que é muito difícil. A nossa chave no quadrangular foi Ituano, com um time muito encaixado, com Vinícius Bergantin, né, que infelizmente saiu. Vila Nova, com uma tradição enorme, e Santa Cruz, que era o líder da outra chave. E os três primeiros jogos do quadrangular, a gente empatou. Foi onde nós ficamos 10 jogos sem vencer. E após o jogo do Volta Redonda, aí que eu te falo, né, cara? É o treinador ter flexibilidade. Eu mudei um pouquinho a minha forma de jogar e de pensar. Por exemplo, o meu time era muito ofensivo e depois do 8-1, eu tinha que ter a sabedoria de que o meu primeiro objetivo nos próximos jogos era não sofrer gol. Porque se eu saio perdendo um jogo no próximo, no outro, a minha confiança do meu grupo ele estava abalada já. Então, o que eu imaginei? Pô, primeiro nós temos que ficar bem forte defensivamente, né? E depois, no segundo tempo, a gente vai abrindo o time para procurar não tomar o gol, porque para reverter depois dessas situações todas vai ser bem complicado. Aí foi onde que eu botei um lateral na beirada, na linha de frente, onde que eu fiz um time sem referência, para ser uma equipe mais compacta, na hora de pressionar mais forte, mais rápida, com mais mobilidade, na hora de baixar a linha mais forte também para baixar a linha e preencher espaço, que aí eu sei se eu baixar a linha eu ia ter uma profundidade, que eu tinha os 4 da frente que tinha muita velocidade, então tudo dentro do contexto, e graças a Deus, eu lembro que na terceira rodada nós empatamos com o Vila Nova em casa, 0-0, e aí entra o pessoal da imprensa daqui de novo, né? Pode mandar tudo embora, pode mudar o planejamento, já foi a Série C pro Brusque, e acabou, e nós tínhamos 3 pontos, e os outros 3 times tinham 4. Ituano estava com 4, Vila Nova 4, Santa Cruz 4, nós 3. Nós estávamos 1 ponto atrás do líder, né? E nós fomos a Goiânia, porque virou, e ainda foi o ano novo, passamos o ano novo no hotel, cara, foi um ano diferente, né, pela questão da pandemia, passamos a virada do ano no hotel, e no dia 2 nós jogamos contra o Vila Nova e Goiânia e temos 3-0, cara. E ali foi onde que nós jogamos o outro jogo, ganhamos do Ituano em casa 4-2 e subimos. Então foi uma coisa assim muito, muito legal, e dentro dessa experiência, dessa longevidade, né, aí chega no final, tu vê a capacidade da diretoria ter segurado, né, 10 jogos, claro que volta a repetir, durante esses 10 jogos a gente sempre teve dentro do objetivo, principalmente na primeira fase, a gente sempre teve na zona de classificação, porque a gente tinha uma gordura muito grande para queimar, e então foi experiência para o clube, que ficou legal no cenário brasileiro, uma coisa diferente, e foi uma coisa muito positiva para o meu trabalho também, né, porque quem está fora, ele deve ter observado, pô,
um treinador, né? Vamos citar o treinador. Claro que o mérito total é dos atletas, né? Mas vamos citar o treinador. Pô, ele conseguiu reverter uma situação muito ruim, né? De todos os aspectos, né? Muita gente falava que o vestiário estava rachado, estava quebrado, e muito pelo contrário, né? O vestiário sempre foi muito fechado, muito forte. E assim, ó, aí você pega, por exemplo, quem olha o nosso trabalho, né? Porra, uma equipe que fica 10 jogos sem ganhar e os atletas têm convicção do treinador, é uma coisa diferente, uma coisa especial. E isso vem dentro do contexto do trabalho nosso dia a dia. Então, isso ficou muito, muito legal, valorizou muito. Acho que foi uma conquista, assim, um objetivo, né? Porque tem um planejamento, um processo, e foi um objetivo alcançado, assim, que eu não sei se eu vou conseguir repetir na minha carreira, porque dentro de uma situação que a gente começou muito bem a competição, depois caiu muito lá embaixo, tomamos 8-1 em casa, que é uma goleada terrível, e chegar no objetivo de acesso, cara, é uma coisa muito, muito especial. Gerson, esse seu depoimento é fantástico, porque ele passa pelos jogadores, passa pela imprensa, passa também pela convicção dos dirigentes, mas, em regra geral, os dirigentes fazem aquela camada política dos clubes, e eles também são muito influenciados pela imprensa, afinal de contas, eles estão ali buscando aprovação social também, e são torcedores também. E no teu caso, eles confiaram muito no teu trabalho e no plano que estava sendo feito. Eu queria saber qual é a tua relação com essa camada política dos clubes, mas assim, de jogo a jogo, tu informa eles qual é a estratégia de jogo, plano de jogo, há esse relacionamento ou não? A confiança total no Gerson, a gente quer saber do resultado ou do plano macro mais a longo prazo. Como é que funciona essa tua relação com a camada política do clube, principalmente se vocês trocam ideias, não caso de trocar ideias, mas informas ideias para eles do que tu pretende naquele jogo? Sim, a gente conversa. Aqui no Brusque, na verdade, Eduardo, são três pessoas que estão na frente, né? Então não tem por se tratar de um clube que, né, ainda está em crescimento. O presidente Danilo Resini, André Resini, que é o diretor de futebol, que é o filho do presidente, e o Carlos Betti, que também é outro diretor de futebol, que também trabalha no clube. Mas assim, são três pessoas que não acompanham dia a dia do trabalho, dos treinamentos, né? Mesmo porque eles têm funções diferentes na vida deles. É uma função, eles são presidentes, os dois diretores de futebol, mas eles têm outra função no dia a dia, né? Então não tem como acompanhar o dia a dia de treinamentos, as sessões de treinamentos. Mas claro que a gente conversa, principalmente o André Resini, que é um cara jovem, um cara que até foi atleta junto comigo no início da carreira com o Brusque. Então a gente troca bastante ideia, mas muito nessa questão deles querer saber o que a gente vem fazendo, né? Qual é a estratégia pro clube. Mas o André é profissional do clube, ele é um executivo profissional ou não? Ele é dirigente político também? Ele é um diretor, é o filho do presidente, mas ele faz a função de diretor de futebol, mas ele tem a função dele, eu acho que ele é até vendedor, né? Ele trabalha numa questão de uma fábrica aí de situação de malha e tal. E ele é político também, ele é vereador da cidade de Brusque. Então, os três profissionais, eles têm a função dele do dia a dia deles, né? Então, eles são, bem dizer, os colaboradores do clube. Eles são os caras que comandam. O Brusque, na verdade, ele vem em crescimento ainda, ele vem pulando etapas, né, na verdade. O resultado no campo, assim, foi surpreendente. Então, a gente conversa mais até por telefone, às vezes a gente consegue almoçar junto. Mas, assim, essa troca, assim, o que vai fazer, o que a gente tem como ideia, o que a gente vai iniciar, eles procuram saber dessa forma, assim, sabe? Para entender também o que a gente vem fazendo também, né? Entendi. A gente está encerrando aqui, mas eu quero voltar rapidinho para o campo, Gerson, para um aspecto que me parece que é muito importante e, ao meu ver, tem sido subutilizado, que são as 5 substituições. Quando começou a regra das 5 substituições, eu imaginava que aquilo seria uma variação tática e de possibilidades para os treinadores mudarem o jogo. Não tem acontecido isso. Como tu encara as 5 substituições e se de alguma forma o treinador ali naquele momento sob pressão também não precisa de uma ajuda externa, ou seja através de um algoritmo, de um computador ou de um auxiliar mais presente para ajudá-lo naquelas 5 substituições ali? O que tu acha, principalmente, da regra e como tu usa as 5 substituições, Gerson? Cara, eu acho que é importante, principalmente pela intensidade que os jogos vêm tendo, né?
Agora, claro que tu precisa também do material humano, né? Não adianta ter 5 substituições, às vezes essas 5 ela pode ser até prejudicial, porque às vezes tu vai colocar para melhorar, ela vai prejudicar o time, vai cair o rendimento. E não é porque tu tem 5 substituições, tu tem que fazer também, né? Entra o contexto do jogo, entra o contexto que tu tem também de material humano, como eu falei. Agora, eu acho importante, cara. Eu acho que se o treinador souber utilizar, ele... É porque, assim, ó, é outra coisa muito complexa no futebol, é as trocas. Às vezes tu troca, cara, tu faz a melhor ideia que tem, mas se o atleta não entrar bem, o treinador mexeu errado. Às vezes tu faz uma coisa que, de repente, não tem nem tanta convicção, e o atleta entra bem e faz o gol e tal, pô, o treinador mexeu muito bem, excelente. Então, mas é verdade, se você for avaliar, o futebol, ele também essas complexidades, porque vai muito de quem entra também. Agora, se ele souber conhecer o material, ele tiver essas oportunidades, por exemplo, eu fiz o jogo do Botafogo, nós de Botafogo em casa. Nós vimos em 3 derrotas, estávamos perdendo de 1-0, e eu fiz uma troca, igual eu fiz com o Alex Mann contra o Cruzeiro, eu fiz com o outro atacante, que é o Fio, né? O Fio é um atacante beirada meio centralizado, meio meia, meio 10-9 ele, e eu tirei o volante e botei ele no jogo, cara. E conseguimos virar o jogo, ele conseguiu fazer o que eu tinha como ideia, como eu fiz com o Alex, fazer essa iniciação pisando na área, e eu lembro bem que estava 1-0, ele entrou na área, cabeceou na trave, no rebote, nós fizemos o gol. Então a gente conseguiu fazer uma variação. Aí entra na pergunta do Gabriel, até que eu fugi um pouco da situação, né, da questão tática, de plataforma. Plataforma, na minha visão, é só números, e até falei que eu estava sendo cobrado pela questão de não ter variação por tanto tempo já no clube. Porque às vezes a gente está 1 ano e pouco no clube, a gente tem uma plataforma. E aí eles acham que dentro dessa plataforma não tem variações. E às vezes tu tem variações com características, principalmente de atletas. Às vezes tu vai jogar com 2 beiradas de flutuação, às vezes tu vai jogar sem um 9 de referência. E todas essas situações eu já trabalhei e já coloquei dentro do nosso trabalho. Então, a troca, cara, se tu tiver essas opções e tiver daqui a pouco por exemplo, os beiradas dificilmente tu consegue ter intensidade o jogo todo, né, Eduardo? Então, tu tem que necessitar de oxigenar. Por exemplo, o jogo é muito intenso hoje. Então, 5 trocas, cara, é quase 50%. Então, isso, se o treinador souber utilizar, aí que eu te falo, depende dentro do contexto do jogo, qual é o objetivo, né? Daqui a pouco eu tenho o objetivo da troca de oxigenar o time. Daqui a pouco eu tenho um objetivo meu de fazer uma equipe mais reativa e mais segura defensiva. Daqui a pouco eu tenho o objetivo de fazer uma equipe, uma variação mais ofensiva. Eu tenho que arriscar. Eu tenho que abrir o time, como eu fiz contra o Vasco, dentro de São Januário, que eu coloquei 2 meios, deixei só um volante centralizado. Quando o Botafogo nós viramos o jogo, contra o Cruzeiro agora. Então, depende do contexto do jogo. Aí entra outra coisa que as pessoas têm que entender, né? Tem que entender o que é o objetivo do treinador naquele momento. Porque muitos falam, trocou 6 por meia dúzia. Eu troquei 6 por meia dúzia, mas eu dei uma força física no time. Os 2 beiradas meus já estavam desgastados. Se eu tenho 2 beiradas com força, que eu acho que são capacitados para fazer no banco, por que eu não vou botar eles com 20 minutos do segundo tempo, com 30 minutos para jogar 15 minutos, se eles vão entrar com gás novo? Para que eu vou deixar os que estão jogando desgastados, se eu tenho essa opção também? Entendeu? Então, depende muito do que o contexto da partida precisa, né? Como eu te falei, às vezes é oxigenar, dar um gás novo, aí às vezes tu vai trocar 6 por meia dúzia, às vezes tu vai fechar um pouquinho o teu time, que tu tá sentindo que o adversário, né, tá criando oportunidades, aí daqui a pouco tu vai ter que abrir o time para tentar buscar um empate, ou buscar fazer a vitória dentro de casa, ou até fora também. Então, é muito nessa situação, mas eu acho que ajuda, cara, ajuda. E como eu te falei, às vezes também pode atrapalhar, porque, tenho 5 trocas, eu tenho que trocar 5 trocas. Mas às vezes eu já cheguei a trocar 2 vezes só. Troquei duas vezes. Eu senti um jogo, por exemplo, que, vamos dar um exemplo, semifinal do estadual, eu poderia ter trocado meus 2 volantes, mas naquele momento o jogo estava indo para a fase final do jogo. Aí que eu imaginei, se eu trocar meus dois volantes que são o corredor central e os meus 2 que entrar um pouquinho frio, desligado, eu posso perder o jogo. E eu tava empatando e tava indo pra final, dentro de casa. Então eu optei por não trocar e fiz 2 trocas no jogo. E a gente conseguiu o objetivo, a gente empatou o jogo 0-0 e fomos para a final. Então é muito do momento, né?
Aí também depende, como tu falou, de um auxiliar também tá... Não, e até para acrescentar um pouco, o próprio Jardine, né, na final olímpica também, demorou, para quem estava de fora, demorou bastante para fazer as substituições, mas isso... Posso fazer um comentário? Isso aí que tu pegou aí, ó. Eu já fui questionar também, ô Gerson, por que tu demorou tanto para trocar? Nós estávamos jogando a semifinal com o Joinville e perdendo o jogo 2-1. E aí eu fiz 3 trocas, eu acho que era 35 do segundo tempo. E nós empatamos o jogo aos 45, 47, nós empatamos o jogo. E fora de casa, né? Nós jogávamos por 2 empates, era o primeiro jogo fora de casa. E nós empatamos o jogo. Aí eu fui questionar, tá, mas será que eu demorei ou será que eu troquei no momento certo? Porque às vezes também tu tem que ver o adversário tá um pouco mais desgastado. E aí tu vai entrar com um gás novo, o adversário vai estar já meio se arrastando. Então é muito, muito complexo, né, cara? Às vezes as pessoas falam, demorasse muito. Mas será que não foi o momento exato também? Principalmente quando chega no objetivo. Ou o Jardine chegou no objetivo. Isso. Né? Aquele dia eu cheguei no objetivo também. É a complexidade do futebol, meu amigo. Tem que fazer um episódio só sobre momentos de substituição aqui, porque agora chegou a hora das nossas dicas futeboleiras. Bom, a minha dica futeboleira é uma dica futeboleira doméstica, é um convite para os assinantes do Futuri Club assistirem o Friendly. Friendly é um programa exclusivo para os assinantes, vai ao ar toda sexta-feira, eu e Vasco Samouco falando sobre temas, às vezes, nem tão relacionados, ou pelo menos não aparentemente tão relacionados assim com futebol, mas no fim acaba tudo se conectando. O Vasco, semana passada, me tirou da cartola Jaime Lerner para se conectar com o futebol. Foi absolutamente incrível. Eu sou um admirador das ideias dele e eu convido todos que ainda não são assinantes que assinem o Futuri Club para esse conteúdo exclusivo e para quem já é assinante que assistam o conteúdo do Friendly em vídeo no site, na zona de assinantes do futuri.com.br, e aos assinantes Gold que recebem a newsletter Drive também podem participar ao vivo das gravações. Essa é a minha dica futeboleira. Gabriel, tua dica futeboleira? A minha dica, eu até, enquanto a gente gravava, lembrei de um outro texto que eu vi ao longo da semana, que eu achei muito legal, que é da Stats Perform, que é um estudo sobre como o novo tiro de meta ele impactou no futebol. E nesse caso, mostrando qual a diferença de sair jogando curto e sair jogando longo. E aí tem alguns dados que me chamaram muita atenção. O vídeo, nesse texto, ele tem cerca de 20 minutos, né, além disso, e é muito bem explicativo, mas um dado me chamou a atenção, que é o número de chutes contra, a porcentagem de chutes contra quando você faz um jogo, faz uma saída curta, faz uma saída longa, analisando as principais ligas europeias desde 2019. O número é parecido, é 5,8% das posses saindo curto, você sofre uma finalização contra, e 5,7% saindo longo. Então, na verdade, talvez seja aquele grande debate que não é certo ou errado sair longo, sair curto, é mais sobre o treinamento que isso gera, mas é bem legal. Vou deixar aqui o link na descrição, é um vídeo bem legal, tem uns dados bem interessantes sobre essa diferença e como impactou na mudança da saída longa ou a saída curta, a própria regra do futebol, com os zagueiros podendo estar ali dentro da área. Gerson, tua dica futeboleira? Cara, pegou meio de surpresa, mas eu tenho um livro, cara, que eu li que é muito legal. Eu acho que hoje a gente tá falando assim numa situação bem profissional já de futebol, mas ela é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo, que tá em processo de iniciação também como treinador e procurando os espaços. O futebol jogado com ideias. É um livro muito legal. Eu acho que explica bastante os momentos do jogo, os conceitos táticos, né, os setores do campo. Eu acho que é bem, bem legal e vale a pena ler. E é um livro que eu já li 2 vezes já, inclusive, e achei muito legal. Legal também a gente poder contar contigo aqui, Gerson. Muito obrigado pela tua presença. O papo foi absolutamente incrível. A gente aprendeu muito contigo. É legal a gente trocar ideia com quem está lá com skin in the game, com a pele em jogo dentro da arena. Obrigado pela participação. Agora tu é um invader também. A gente vai continuar aqui te seguindo e torcendo por ti, Gerson.
Valeu, obrigado, cara. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade. Desculpa se eu levei muitas vezes as respostas, né? Às vezes a gente se empolga um pouco falando de futebol, mas foi muito válida, muito legal e um grande abraço e obrigado novamente pela oportunidade. Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI, futeboleiras, futeboleiros. Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.